Então, meninos, dando continuidade aos estudos das moléculas, né? Semana passada a gente viu toda aquela parte de geometria molecular e que envolvia as ligações, né? Ligações covalentes em si. E aí essa semana a gente vai estudar a polaridade das ligações, mais especificamente das ligações covalentes, tá? Mas isso não significa que vocês não devem saber a diferença entre uma ligação covalente, uma ligação metálica e uma ligação iônica, tá certo? Vocês vão precisar disso sim a todo momento, tá bom? Então bora lá. Primeiramente a gente tem que saber o que é eletronegatividade, tá? E aí a eletronegatividade é a tendência que o átomo de um determinado elemento apresenta para atrair elétrons, certo? Num contexto em que se acha ligado a outro átomo, tá? Então, quando eu digo a vocês que um átomo ele é muito eletronegativo, é porque ele tem muita tendência a atrair elétrons, certo? Ele é o que ganha elétrons numa ligação iônica, por exemplo. E se eu digo a vocês que um átomo é pouco eletronegativo, ele tem tendência a perder elétrons numa ligação iônica, tá certo? Por exemplo, também, tá bom? Então, se um átomo é muito eletronegativo, ele tem tendência a atrair elétrons. Se ele é pouco eletronegativo, ele tem tendência a perder ali os elétrons, tá certo? Ele não atrai muito, tá? E aí, ó, essa eletronegatividade, ela é exposta na tabela periódica, tá certo? Tem uma escala de elementos do mais eletronegativo para o menos, tá bom? E aí, ó, a gente tem aqui a tabela periódica, tá certo? Os períodos, né, que são aqui as linhas, tá bom? De 1 a 7. E as famílias, que são as colunas, tá bom? Espero que vocês ainda lembrem disso. E aí, como é que é essa escala? Falando em períodos, né, as linhas, essa escala, ela vai da esquerda para a direita. Quanto mais à direita o átomo estiver, mais eletronegativo ele vai ser, tá certo? Quanto mais à esquerda aqui, quanto mais no começo, menos eletronegativo. Quanto mais ele for andando aqui para frente, mais ele vai ser. No caso, ó, o césio aqui ele será menos eletronegativo que o polônio, porque o polônio está mais para a direita, certo? E aí a gente tem as famílias também, tá? Então, o que acontece? Ó, de baixo para cima. Então, quanto mais em cima, mais eletronegativo vai ser. E quanto mais embaixo, menos eletronegativo, tá certo? Então, essa escala é assim. Da esquerda para a direita, tá? Falando-se em linhas. E de baixo para cima, falando-se em colunas, tá bom? E aí, uma coisa que não se pode deixar passar é que os gases nobres, esses aqui bem lindos, eles não se encaixam nessa tabela de eletronegatividade, certo? Então, eles são excluídos dessa escala, tá bom? E aí, ó, aqui a gente tem a tabela normal, tá bom? E aqui nós temos a tabela com os valores da eletronegatividade, certo? E aí, ó, o flúor é o elemento de maior eletronegatividade, 4.0, tá? Aqui a gente tem uma legenda, ó, por cores, bem facinho. E o flúor é o mais eletronegativo. Temos o hidrogênio aqui, 2.1, tá certo? E aí vocês podem vendo, ó. Se eu perguntar qual é o mais eletronegativo, o potássio, o K aqui em cima, o potássio, ou o fósforo, ele aqui, em verde. Então, vocês vão olhar, o potássio tem 0,9, o fósforo tem 2,1. Então, o mais eletronegativo vai ser aqui o potássio, tá certo? Ele vai ter uma maior tendência a atrair elétrons. O que a gente pode ver também? Lembra das ligações iônicas que eu falei que os metais tendem a perder? O potássio está aqui nos metais. Então, por isso que a eletronegatividade é tão pequena, porque ele tende a perder, certo? E o fósforo, ele vai ter a ganhar. Ele tende a ganhar, por isso que a eletronegatividade dele é maior. Tá? Falando-se em ligações iônicas, tá certo? E aí eu sugiro que vocês deem uma copiada nessa tabela com esses valores. Ou se vocês tiverem uma tabela periódica em casa, vocês só acrescentam os numerozinhos aqui embaixo, tá certo?
Ou então tirem print e salvem no telefone, mas enfim, é bom ter isso aqui para as atividades futuras, tá bom? E aí, a gente vai para a parte, entendendo essa parte de eletronegatividade, a gente vai para a parte de ligações polares e apolares, tá? E aí, ó, uma ligação polar e apolar, esse significado todo, ele equivale para as ligações covalentes. Então, uma ligação covalente é que vai ser polar ou apolar. As outras não têm essa subdivisão, tá? Essa divisão de polar e apolar vale para as covalentes. E aí, uma ligação covalente será polar sempre que dois átomos que estabelecerem essa ligação possuírem diferentes eletronegatividades. E aí, como exemplo, a gente tem aqui o hidrogênio e o flúor, tá? Vou voltar aqui só para vocês verem, ó, o hidrogênio aqui em cima e o flúor. Então, ó, são diferentes eletronegatividades. O do hidrogênio é 2,1, o do flúor é 4. Então, como são diferentes, será uma molécula polar, tá? Uma ligação covalente polar, tá certo? E por que ela é covalente, pessoal? Lembrem-se, ligação iônica ocorre entre um metal e um não metal. Ligação covalente ocorre entre não metais. O hidrogênio, ele não é um metal, o flúor muito menos. Então, se são não metal e não metal, é covalente. E se forem dois metais, a ligação metálica, tá? Vocês vão precisar muito disso. E aí, uma ligação covalente será apolar sempre que dois átomos que estabelecerem essa ligação possuírem iguais eletronegatividades, tá? Vai ser polar se forem diferentes e apolar se forem iguais as eletronegatividades. Como exemplo, a gente tem a molécula de H2, tá? São dois átomos de hidrogênio. Então, se eles são iguais, logicamente que as eletronegatividades serão iguais também, tá? Então, vai ser aí vai formar uma molécula de ligação apolar, porque as eletronegatividades são iguais, tá certo? E aí eu trouxe esse mapa para vocês. A ligação covalente, ela pode ser polar ou apolar. Quando os átomos tiverem diferentes eletronegatividades, ela vai ser polar. Quando os átomos tiverem eletronegatividades iguais, ela será apolar. Sugiro que vocês copiem isso no caderno, porque ajuda muito a entender o assunto, tá bom? E aí, vamos para um exercício resolvido, tá certo? As espécies químicas a seguir apresentam respectivamente ligações. Aí a gente tem O2, né? NaCl, HCl e o alumínio, Al. E aí, como eu disse a vocês vão precisar saber dos conceitos de ligação iônica, covalente e metálica, certo? Ligação iônica acontece entre um metal e um não metal. Ligação covalente entre dois não metais. E a ligação metálica, ela acontece entre metais, tá certo? E aí, ó, vamos responder essa questão. E aí a gente vai ver qual vai ser a resposta certa, tá bom? As outras que eu vou passar no exercício de vocês vão ser parecidas com essa, tá certo? Então, bora lá resolver. Bora lá resolver, né, a questão. A gente tem aqui, primeiramente, a molécula de O2, tá bom? E aí, para a gente saber se ela é uma molécula iônica, covalente ou metálica, a gente tem que saber. O oxigênio, ele é o quê? Então, bora lá. Olha o oxigênio aqui em verde. E em verde são os não metais. Então, aqui nós temos uma ligação entre não metais. E aí eu vou escrever aqui, só para vocês lembrarem, tá certo? A diferença entre as ligações, tá? E aí a gente tem a ligação iônica, que ela vai ocorrer entre um metal e um não metal, certo? Teremos a ligação covalente, que vai ocorrer entre não metais, e teremos a ligação metálica, né? Que ocorre entre metais, tá certo? Simples assim. E aí a molécula de oxigênio, ela é uma molécula
de um não metal, né? O oxigênio ele é um não metal, então são dois não metais. Então aqui a nossa ligação vai ser covalente, tá certo? Deixa eu escrever aqui, covalente. E aí o covalente se divide em polar e apolar, tá bom? A molécula ela vai ser polar quando a eletronegatividade for diferente, tá bom? E se a eletronegatividade for igual, ela é apolar. O que é que acontece para a eletronegatividade ser igual? As moléculas têm que ser igual. Então, aqui nós temos duas moléculas de oxigênio, duas moléculas iguais. Se são iguais, logicamente vai ser uma ligação covalente apolar, tá certo? Vou escrever aqui para ficar mais claro para vocês, tá? Covalente polar, tá? Pessoal, pode acontecer de terem duas moléculas de dois átomos diferentes, mas com eletronegatividade igual, tá certo? Não precisa que ser necessariamente duas moléculas de dois átomos iguais. Acontece sim de virem diferentes, tá certo? Diferentes átomos com eletronegatividades iguais. Então aqui a covalente polar, ela tem eletronegatividade diferente. E a covalente apolar, eletronegatividade igual. Certo? Só para ficar mais claro para vocês, para facilitar a vida, né? E aí, bora lá. A gente tem aqui uma molécula de NaCl, tá certo? E aí, NaCl, vamos olhar quem é quem. Na é um metal, né? Que metal alcalino. E o Cl, o cloro, olha aqui, é um não metal, tá certo? Ele é um halogênio, ele está na classe dos não metais. Então, a gente tem um metal e um não metal. Metal e não metal, ligação iônica, certo? Então, bora lá. Ligação iônica. Tá bom? E a gente vem aqui para o HCl, hidrogênio e cloro. Então, bora olhar. O hidrogênio é um não metal, tá? E o cloro tá aqui nos halogênios, é um não metal também. Então, são dois ametais, tá certo? Se são dois ametais, dois não metais, a gente sabe que a ligação aqui covalente. E aí, se é covalente, tem aquela divisãozinha, olha aqui, se é polar ou apolar. Então, a gente vai descobrir isso agora. Então, pessoal, ó, hidrogênio, a eletronegatividade é 2,1, tá bom? E o cloro é 3. Então, eletronegatividades diferentes, certo? Eletronegatividade diferente. Então, vai ser uma covalente polar, certo? Bem simples assim. Vocês estão vendo que não tem muita dificuldade. E aqui a gente tem o nosso querido alumínio, certo? E aí, no caso eu esqueci de botar o expoente, mais uma molécula de alumínio, certo? Ela vai formar o quê? Alumínio, ó, cadê ele? Bem lindo. Sumiu. Enfim, o alumínio, ele é um metal, né? Isso aí todo mundo já sabe. Tanto é que as panelas de casa, né, estão aí para provar isso. Então, o alumínio, ele sendo um metal, supostamente, ele vai fazer o quê? Uma ligação metálica, tá certo? Gente, né, que o negócio sumiu. Alumínio. Não tô achando, mas vocês devem ter achado aí já, né? E aí, pessoal, o alumínio sendo um metal, vai ser uma ligação metálica, tá? E aí, ó, a gente vai ter aqui o alumínio como ligação metálica. E aí a ordem é essa, né? Covalente apolar, iônica, covalente polar e metálica. E aí vamos ver qual é a alternativa que está certa. Vamos ver se a resposta que a gente achou está certa. Ó,
ele pede aqui respectivamente, tá bom? Então é na sequência, e aí a resposta vai ser a letra A. Covalente apolar, iônica, covalente polar e metálica, tá certo? Então, meninos, desejo a vocês bons estudos. Tentem fazer a atividade ao máximo. Qualquer dúvida, só me chamar no WhatsApp que eu vou responder. Se eu não estiver online na hora, mas eu respondo assim que possível, tá certo? Um cheiro para todos e até a próxima aula.